Ela gosta de música e adora olhar o céu à noite. Gosta do som da chuva, mas morre de medo de raios. Os assuntos humanos e as palavras lhe causam inquietude. No Palavra Literária de hoje, a professora e poeta Marta Helena Coco. Marta Helena Coco nasceu em Pinhal Grande, no Rio Grande do Sul. Chegou a Mato Grosso em 1991. É graduada em Letras e também em Zootecnia. É mestre em Estudo de Linguagens e doutora em Letras e Linguística. Ingressou na Academia Mato Grossense de Letras em 2014. Minha amiga Marta, seja bem-vinda ao Palavra Literária. Obrigada. Obrigado por abrir um pouco mais da história das suas letras. Obrigada. E eu queria começar o bate-papo sabendo de onde surgiu, como surgiu a escritora Marta Coco. Então, a gente nunca sabe precisar, né, o momento, mas eu acho que desde criança a linguagem foi uma coisa que sempre me fascinou. Eu tinha uma vontade enorme de ir para a escola e quando eu era criança não tinha escola, não tinha prézinho, jardim de infância, essas coisas. A gente ia diretamente para o primeiro ano. E tinha que ter 7 anos, e eu não tinha. Então, foi uma confusão danada para eu conseguir entrar na escola com 6. Mas, quando eu cheguei à escola, muita coisa eu já escrevia, porque eu perturbava muito minha mãe para ela me ensinar que letra era aquela, que palavra era aquela. Então, ela meio que me semi-alfabetizou em casa. E aí, na escola, eu acho que o papel do professor, às vezes, é muito importante, né, da professora. Quando eu escrevia alguma coisa e recebia um elogio, isso acabava alimentando um pouco essa tendência, digamos assim, né, de gostar da escrita. Obras. Você tem algumas, e não vai parar por aí, mas eu queria que você começasse a nos falar sobre elas, as suas obras. Quando surgiu o primeiro livro? O primeiro livro surgiu ainda em Santa Maria, quando eu estava estudando lá. Tem um professor da UFSM, que é escritor também, que é o Orlando Fonseca. Ele montou uma oficina e eu me inscrevi na oficina dele. E ao final da oficina eu lancei este aqui, que é o primeiro livro, Divisas, né? Lá ainda em 91. Em 92, em março de 92, eu terminei o curso que eu estava fazendo lá, o segundo curso, e vim embora, vim para Diamantino. Aí o segundo livro eu não tenho aqui, O Partido, eu lancei em 97. Foi o primeiro que eu lanço aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Na época foi um lançamento conjunto com livros infantis do Ivens Scaff, 2 do Ivens, um da Lucinda Persona e um do Vander Antunes. Aí o terceiro foi Meios, em 2001. Esse aqui foi um livro premiado, teve um prêmio chamado Mato Grosso Ação Cultural, foi em 2001. Aí o quarto livro foi em 2006, foi a dissertação de mestrado, que também não está aqui. Aí, em 2007, foi este aqui, que saiu por uma editora do Rio de Janeiro, a Galo Branco, que é o 7 Dias, em 2007. E depois veio, em 2011, o Sábado, que é um livro com um único poema, um poema com 30 estrofes. Depois veio o primeiro infantil, em 2013, que é Lé e o Elefante de Lata. Depois veio o Doce de Formiga, em 2014, pela Tanta Tinta, que é este aqui, com ilustrações do Velasco. E em 2016 veio o Não Presta Pra Nada, pela Carline Caniato, que também foi um prêmio, né? O Prêmio Mato Grosso de Literatura, o primeiro prêmio. Esse aqui é de contos. E aí vieram um livro que é a tese de doutorado sobre a poesia de Lucinda Persona. E este aqui, que é o Sabichões, que é o último de todos, também pela Tanta Tinta,
Este foi o último livro. Esse último que você pegou, que é infantil, tem uma história interessante, que o governo federal, inclusive, buscou o teu livro. Sim. Foi selecionado no PNLD Literário, que é um programa nacional, né, do MEC, que seleciona livros para distribuir nas escolas do Brasil inteiro, né? Então ele tem a ilustração da Vanessa Presotto e é um livro de haikais infantis e o nome é Sabichões, porque é o que os bichos já sabem fazer, mas com uma linguagem divertida, porque eu acho que quando a gente escreve para criança, a gente tem que pensar que a criança é um ser que tem que brincar, que tem que se divertir, que tem que aprender as coisas de forma prazerosa. Ele tem depois a fase adulta para se preocupar com a vida, com os problemas. Então esse momento é um momento de encantamento, de descoberta, né? Essa leveza que a criança tem. Então a gente procurou dar esse tom. Existem livros infantis, Sim. Poesias, poemas. E de contos. Contos. Você se define escritora específica de alguma dessas áreas ou você prefere passear mesmo assim, em cada momento? Olha, o de contos foi uma descoberta, assim, foi uma ousadia. Eu não me sinto tão à vontade com a prosa. Com a poesia eu me sinto mais em casa. A prosa eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, porque eu sei que prender a atenção do leitor na prosa não é fácil. Se você não mantiver uma certa atenção no texto, o leitor vai embora, né? Então eu fiquei um pouco assim com medo de me aventurar, mas eu tenho tido um bom assim retorno, porque eu queria um livro que fosse esse livro aqui, ele conta a história de um livro dedicado a mulheres que não puderam aprender a ler ou a escrever, né? A gente vive, embora o acesso à escola tenha sido democratizado e tenha muita gente na escola hoje, ainda temos, não aqui no Brasil somente, mas no mundo todo, mulheres que ou são impedidas por questões culturais e tal, de aprender a ler e escrever, ou então não tem oportunidade mesmo, né? Imagina você vai para um país de língua estrangeira que você não conhece a língua, não fala nada, você se sente completamente amedrontado, acuado, porque você não sabe o que está acontecendo à sua volta, né? As pessoas podem te enganar. Algumas histórias eu ouvi de mulheres analfabetas. Então pensei em registrá-las, né? Em dar voz a essas histórias. Quase todas são baseadas em fatos reais e aí, claro que com a gente vem e faz alguns floreios, algumas coisas para ter uma característica literária, né? E o que eu gosto é isso, é que pessoas simples, que não têm muita escolaridade, leem e entendem as histórias. Né? Algumas, inclusive, se identificam. Não é uma coisa assim só para poucos, só para iniciados, né? São quantas obras hoje no total? 11. 11 obras. Já vem mais por aí? Olha, eu tenho uns 13 infantis, assim. É que o livro infantil ele precisa da ilustração, né? Certo. Então eles estão aí, a fase da escrita está pronta e estou aguardando a possibilidade de encontrar um ilustrador. Tem outro de poemas que está pronto, mas esse eu vou pretendo lançar só em 2021. Boas histórias devem ser contadas várias vezes, assim como bons livros devem ser lidos mais de uma vez. Alguns livros têm suas histórias tão interessantes que permitem outros formatos, e muitos acabam virando filme, como, por exemplo, Entrevista com o Vampiro. Baseado no livro de Anne Rice, Entrevista com o Vampiro é um dos melhores filmes de vampiros da história. Um homem transformado em vampiro por Lestat no século XVIII e que passa a vida procurando algo que explique a sua condição de imortal. O vampiro depressivo se alimenta de animais, mas um dia morde uma garotinha, que é transformada em vampira por Lestat, seu amigo vampiro, e logo se torna sua melhor amiga. No entanto, ambos partilham da opinião de que ser imortal é uma maldição, principalmente a garota, que se torna adulta presa no corpo de uma criança. E no próximo bloco nós vamos tomar um café e conhecer um pouco mais do universo de Marta Coco. Eu volto já.
Marta Coco é dessas pessoas que vê poesia em tudo e em todos. E para fazer a leitura de um dos poemas de Marta, convidamos o escritor Paulo César Pimentel. Ama depressa, que não há tempo para jogos, nem de dados, nem de charme. Ama com o amor que tiveres na manga, antigo ou novo em folha. Rapidamente, que não garantimos sobrevida fora da bolha. Ama aí mesmo, debaixo da escada. E cuida que o azar no amor não te dará algum dinheiro. Não pense nos prós e contras, nas teorias e nas contas. Ama, apesar da moda, dos obesos, dos nem tanto e dos tísicos. Sem levantar hipóteses, deixa aos físicos o aviso sobre as ilusões. Ama sem a nostalgia do vinil e da rádio AM. Ama logo, sem a obsessão da alma gêmea, espécie de incesto platônico. Não te dissipes com princesa ou príncipe virtual, com que copulas nas madrugadas e no intervalo pro almoço. Na ausência do chefe, na ausência especialmente de um amor de carne e osso. Ama mesmo com esse amor estrupiado por inumeráveis contingências, além do que pode esse poema. Ama passando da medida, de peso, altura ou profundidade, com que tens aferido a existência, ama com todo o desejo. Não aquele de habitar a lua, mas o de ir à esquina para cerveja ou café. Ama imediatamente, com ou sem rima, refrão, música, tema, ceticismo, desilusão ou fé. Quem procura demais, nunca acha o sapato torto. Ama, criatura, o tempo urge. Se não podes cumprir as exigências da alma, ao menos não dispenses o corpo. Marta adora tomar um café e escrever. Diz que o café ajuda no seu processo criativo. E nós fomos tomar um café com a escritora para conhecer mais o seu universo fascinante. E agora, Marta, para falarmos das suas referências, suas influências, quando despertou a leitura? Quando criança, não tinha muitos livros em casa, né? Então a escola foi fundamental novamente. No primeiro ano, a professora me deu uma coleção, uma cestinha cheia de livros do Topo Gigio. Não é do seu tempo, você não sabe o que é isso. Aí eu lia Monteiro Lobato e eu lembro também que no primeiro ano, na Semana da Pátria, eu recitei um poema do Olavo Bilac. E então já começo com um grande poeta, né, que é Bilac do ponto de vista da forma e tal. Depois, Drummond é uma grande referência para mim, Cecília Meirelles, João Cabral de Melo Neto. Aí tem outros, Fernando Pessoa, Herberto Helder, Carlos Nejar, enfim, bastante gente. Hoje você é referência. Falamos das suas referências, você é referência começando pelos seus alunos e para novos escritores. Como é que você enxerga a literatura, a escrita hoje no nosso estado, no Mato Grosso? Acho que tem bastante gente publicando há muito tempo, tem muita coisa boa, esse pessoal que pesquisa essa literatura do início do século XX, principalmente, já descobriu muitas preciosidades, mas nós não temos, por exemplo, um programa de livro aqui do estado, há estados brasileiros que possuem. Nós não temos eventos de feiras literárias no estado. Tivemos alguns eventos, mas sem continuidade, sem regularidade. Os próprios prêmios não têm continuidade. Então isso, se de um lado não ajuda a fomentar a criação, por outro lado também não ajuda a fomentar a leitura. E os nossos índices escolares, né, de desempenho ainda são baixos. Não sei, falta um pouquinho mais de um olhar de consciência política para esse lado, né? Que nós temos todas as condições de fazer um bom trabalho, né? Vamos ver quem é que vai começar a se preocupar de verdade com isso. Livros, das suas referências, desses tantos que você leu e lê, tem algum? Eu queria que você citasse alguns ou indicasse alguns para quem está começando a ler ou para quem já tem esse hábito da leitura. Pois é sempre complicado isso, né? Porque às vezes o gosto também vai muito das escolhas,
do que a pessoa já leu, da formação que a pessoa tem, enfim. Mas eu gosto, por exemplo, vamos falar de prosa. Eu gosto muito do Mia Couto, que é um autor de Moçambique, da África. Aqui no Brasil, João Guimarães Rosa. Gosto muito do Machado de Assis, dos contos, de vários contistas. Clarice Lispector, Érico Veríssimo. E lá no Nordeste, né, nós temos fabulosos como Graciliano Ramos, enfim. Aqui em Mato Grosso, eu gosto muito de ler Lucinda, Clise, Santiago Vilela Marques, que faleceu recentemente, é um grande autor. Enfim, eu leio todo mundo daqui, né? Todo mundo que publica, a gente lê. Então, tem muita gente boa hoje. Nem vou continuar citando nomes, porque a gente acaba esquecendo deste ou daquele. Né? Imortal, você faz parte da Academia Mato Grossense de Letras. Eu queria que você falasse sobre isso, que é uma fase importante, você deixa teu nome marcado também dentro de uma academia. Como é que você vê isso? Eu não sei, eu acho que o que fica é a obra, né? Então isso não depende de mim. A gente faz o que é possível, escreve, se preocupa em fazer algo assim dentro das nossas limitações, né? Que tenha qualidade e tal. Mas depois, quem vai imortalizar, na verdade, são os leitores. É o leitor que imortaliza. Então, não está na nossa alçada, e eu nem gosto muito desse adjetivo para a pessoa física. Mas né? para as obras. É para a obra, se a obra merecer. E aí, quem vai dizer isso é o leitor. A gente não tem esse poder aí de dizer que, né? Enfim. Eu queria que você deixasse uma mensagem para que possamos cuidar e pensar bem a leitura e a literatura assim como você faz. A leitura sempre foi e sempre vai ser uma coisa importantíssima para a formação do ser humano. Tanto a formação cognitiva, a gente sabe que a leitura é uma atividade cerebral que desenvolve várias habilidades do cérebro. Então, é importantíssimo que a criança, que o jovem, ele tenha nas suas etapas do desenvolvimento, que ele tenha essa atividade. Outras atividades também desenvolvem o cérebro, né? Porque ele é um órgão que precisa de... mas também para a formação humana, esse outro aspecto que não é só mais o cognitivo, mas também é a formação no sentido de você ter acesso a várias formas de vida, várias experiências de vida, a possibilidade de se colocar no lugar do outro, a viver naquele momento da leitura o que acontece com o outro, e desenvolver também esse aspecto da sensibilidade, que é se sensibilizar diante de uma injustiça, diante da dor que o outro passou, né? Então, por exemplo, eu citei Graciliano anteriormente, né? Você lê Vidas Secas, por exemplo, para dizer um clássico que todo mundo conhece. Para quem nunca foi ao sertão nordestino, nunca conheceu como é o drama, você vive na pele aquela família, né, de retirantes que vai, que enfrenta e não encontra solução. Então, quer dizer, é um conhecimento que nos torna, né, que nos faz olhar para uma realidade que às vezes a gente não conhece com outros olhos, com um olhar até mais ampliado, né? Porque a gente não vive tudo, mas a gente pode, por meio da arte e também a música, também o cinema, também o teatro, todas as formas, a gente pode experimentar essas outras vidas e melhorar um pouquinho o nosso modo de ver o mundo e de ver as outras pessoas. Maravilha. Obrigado pelo bate-papo. Adorei também. Um prazer enorme te meu. reencontrar. E se você se encantou com o universo de Marta Coco, siga a escritora pelas redes sociais. @Coco Marta Helena no Instagram, Marta Coco no Facebook ou martaelenacoco.blogspot.com. E no próximo bloco você vai conhecer um pouco da história de Joaquim Murtinho e também um espaço cheio de música, artes e muitos livros. E mais, um super projeto de inclusão literária. Não saia daí que eu volto já já.
Você já deve ter ouvido falar que um povo sem memória é um povo sem história. E no nosso álbum de memórias de hoje, Joaquim Duarte Murtinho. Joaquim Duarte Murtinho nasceu em Cuiabá no dia 7 de dezembro de 1848. Estudou no Seminário da Conceição, em Cuiabá, e concluiu seus estudos no Rio de Janeiro, bacharelando-se em Ciências Físicas e Naturais e depois Medicina. Foi médico particular de Manuel Deodoro da Fonseca, primeiro presidente da República Brasileira. Ocupou o cargo de senador por Mato Grosso, tendo participado ativamente da elaboração da primeira Constituição Republicana de 1891. Foi ministro da Aviação e Obras Públicas e também da Fazenda. Joaquim Murtinho faleceu no Rio de Janeiro aos 63 anos, em 19 de novembro de 1911. E nós somos a um lugar especial, cheio de artes, música e muitos livros. O Espaço Raro Ruído. Meu nome é Edson Xavier. O estabelecimento é um sebo, popularmente conhecido como sebo, denominado Raro Ruído. Na verdade, trata-se de um sonho antigo que se oportunizou mediante algumas coisas que aconteceram, que se precipitaram na minha vida. Assim como eu sempre fui um frequentador assíduo até hoje, um dos ambientes que mais me agradam de visitar são os sebos. São ambientes que me trazem uma atmosfera muito agradável e o contato com pessoas interessantes. Então, na medida que você tem o prazer de buscar uma obra que você pretende ler ou até colecionar, como eu sou um colecionador compulsivo, você ainda tem um ambiente que proporciona encontrar pessoas, às vezes, com as mesmas afinidades e interessantes. Você dificilmente encontra alguém no sebo que não tenha uma personalidade capaz de gerar algum encanto ou algum atrativo. Eu costumo dizer que a criação da Raro Ruído não foi em absoluto uma criação de tino comercial, mas uma criação puramente lúdica, porque eu costumo dizer aos meus amigos que eu não estou aqui a trabalho, Quando eu estou aqui, eu estou a me divertir. Eu tenho um prazer enorme em lidar com esse universo, o universo dos livros, das histórias em quadrinhos, dos discos. Isso, para mim, é muito divertido. E eu penso que quando você faz algo com uma certa paixão, algo que está diretamente ligado a um sonho ou aquilo que se queria realizar, as coisas acabam fluindo na medida que te proporcionam prazer em realizar aquilo. Então, penso que qualquer pessoa que se aventure em um empreendimento e tenha essa mesma motivação, acho que não tem como dar certo. Eu espero que mais empreendimentos de natureza cultural sejam levados adiante na nossa cidade, que eu acho que carece, que tem muito pouco lugares capazes de oferecer esse tipo de alternativa. Então, eu acho que é o que eu desejo. E, do meu lado, espero cada vez mais cativar pessoas para frequentar o lugar, para frequentar a Raro Ruído, e poder desfrutar um pouco do prazer que eu tenho de estar aqui, poder compartilhar essas impressões, o deleite de ficar no meio de obras antigas e ter um pouquinho delas para poder buscar e, de repente, até levar para casa. Há 12 anos ele iniciou um projeto de inclusão literária e até hoje continua na estrada facilitando o acesso ao livro. Estou falando de Clóvis de Matos. Estamos aqui com Clóvis de Matos, idealizador do Inclusão Literária. São já vários anos, Clóvis, e eu queria que você começasse esse papo contando um pouco dessa trajetória. São 13 anos de estrada, entrando no 14º ano, agora em 2019, de sucesso, cara. Sabe, com muita dificuldade, obviamente, muita dificuldade. Mas eu deixo isso de lado. Eu acho que os resultados positivos têm sido muito maiores do que todas as dificuldades que a gente encontra. Você, apesar de ainda ter alguns quilômetros para rodar, muitos, você se sente realizado? Você acha que o que você fez realmente já está marcado e vai deixar um legado? Faria tudo de novo. Eu estou na estrada desde os anos 80, cara. Antes a gente fazia essa itinerância
com cinema, com o Cineclube Posponer da universidade. A gente pegava um projetor de 35 quilos, não tinha projetorzinho, era um projetor de 16mm, botava nas costas, enfiava num ônibus, pegava uma Kombi da universidade, o que que seja, e enfiava nessas estradas por aqui, pro Mato Grosso, não tinha nem caminho ainda, eram tudo estradas novas que estavam sendo abertas, essas cidades todas do Nortão aí. E fazia isso, a gente está na estrada faz muito tempo, cara, muito tempo. E faço tudo de novo, se tiver oportunidade, se fosse preciso voltar e fazer de novo, eu faria, cara. Eu nunca me realizo, sabe? Eu nunca me realizo, eu nunca falo, tô realizado, tá? Não tô não, eu sempre quero mais, quero fazer mais alguma coisa, porque eu sei que tem muita gente lá fora que tá precisando. E quem quiser contribuir, fazer mais assim como você, Claro. como é que encontra o Clóvis, como que encontra o projeto Inclusão Literária? Olha, tem formas e formas, mas duas formas são principais. Primeiro, doação de livro. Sim. Né? Eu trabalho, eu recebo doações e transformo em doações também. Às vezes eu vendo, faço uma venda de livros que eu preciso levantar algum recurso para ajudar nos patrocínios que eu tenho, que é a Energias do Shopping 3 América, que bancam em torno de 50%. O resto eu tenho que levantar. Certo. Essa grana para chegar onde o leitor está. Né? A doação de livro e mais patrocínio, cara. Se alguém se interessar, é um projeto de grande visibilidade, que tem um retorno de mídia fantástico. Se mais alguma empresa ou mais pessoas físicas até quiser investir num projeto de qualidade, pode procurar isso. Que tem um retorno enorme para a leitura, para o conhecimento, para incentivar, continuar. E de um propósito, né? Que faz as pessoas serem felizes, de receber livro. Eu chego numa biboca dessa aí, a pessoa entrega um livro desse para uma pessoa, cara, é sorriso para todo lado. A gente nunca recebeu um livro aqui, a gente nunca viu, e a gente quer ler, a gente... Já tem criança no Pantanal, quando eu faço o Papai Noel Pantaneiro, pedindo para trocar o presentinho, o brinquedo, esse negócio por um livro. Maravilha. Não é? Porque todo pacotinho que eu entrego com presente, com os presentes, tem um brinquedo e tem um livro. Eles devolvem o brinquedo e fica só o livro. Cara, é isso que eu quero. É o resultado. É o resultado, é por isso que eu quero mostrar para as pessoas, que o projeto tem resultado. Ele teve um propósito, um objetivo, e isso está dando resultados fantásticos. Fantástico. Maravilha. E o povo precisa de ler, tem que abrir a cabeça desse povo. E não leem porque não tem livro. Se você não chegar lá para levar, cara, ninguém leva. Não. Eu acho que em Mato Grosso hoje, ou no Brasil, pouquíssimas pessoas fazem isso que eu estou fazendo, da forma que eu estou fazendo. Em Mato Grosso eu acho que não tem ninguém. Que com essa persistência durante 13 anos, né, dando murro em ponta de faca, mas não parei. Nem o fogo parou, cara. Minha casa pegou fogo duas vezes. Né, na primeira vez eu perdi 10 mil livros, na segunda a casa arrebentou o resto. E ainda estou na estrada e não vou parar com isso não. Isso aí, Vida longa à Inclusão Literária. Obrigado, cara. Você sabia que Guimarães Rosa e sua esposa ajudaram a salvar centenas de vidas de judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Guimarães e Araci Moebius de Carvalho Guimarães Rosa se conheceram em Hamburgo, quando o escritor era embaixador do Brasil na Alemanha e Araci secretária. Vivendo no país na era Hitler, os dois começaram a tentar salvar a vida de pessoas que corriam risco de morrer nas mãos do ditador. Enquanto o literato falsificava passaportes para judeus fugirem para o Brasil, a esposa conseguia carimbos e assinaturas falsas para liberar a entrada dos fugitivos no país. O casal salvou a vida de centenas de pessoas. Você aí em casa gosta de leitura? O que anda lendo? Quer uma sugestão? Fica ligado na Dica Literária de hoje. A dica de hoje da Rua Antiga é o livro Algazarra, do escritor aqui de Cuiabá, Santiago Santos. É um livro com uma prosa super elegante, que cabe no nosso tempo curto, porque é composto de mini contos que vai do realista à ficção científica, por isso o nome é Algazarra. Essa é a nossa dica literária, eu queria que vocês acompanhassem a gente. Esse foi o Palavra Literária de hoje. Eu espero você em breve, sempre trazendo um escritor da literatura mato-grossense. Além de dicas, informações e lugares incríveis para você se deliciar com as letras. Até a próxima!
Assembleia Legislativa. Perto de você, para a mudança acontecer.